Lusitânia Paixão, podcast da Grande Loja Simbólica da Lusitânia. E justamente na única noite em que o guarda noturno estava fora, um quadro de Rembrandt desapareceu entre tantas outras coisas. E 8 anos depois, o que é que aconteceu? 8 anos depois, conseguiu-se recuperar as obras que foram roubadas. Hoje estão na exposição permanente da Casa dos Patudos. Foram ainda roubadas outras 4 obras que, então, muito mais tarde, foram descobertas em Itália e retornaram à grande coleção que foi reunida por José de Mascarenhas Relvas. José Relvas, que construiu essa casa e no fim da sua vida, no seu testamento, a deixou para museu à Câmara Municipal. Exatamente. O Sr. José Relvas vem viver para Alpiarça nos finais do século XIX, no ano de 1888, e vem viver para uma casa que existia à época, não a casa que está hoje aqui, e ao longo de toda a sua vida reuniu uma grande coleção de arte. Ora, José Relvas, como vem a falecer sem deixar descendência direta, o Sr. Relvas decide então fazer um testamento a favor da Câmara Municipal de Alpiarça, onde deixa à Câmara, a casa, a coleção de arte, os 240 hectares da Quinta dos Patudos e também todo o dinheiro com o qual pediu que fosse feita uma obra assistencial. A sua intenção era que a sua casa fosse aberta ao público como espaço de visita, e é isso que acontece desde 1960. E porquê 1960? O Sr. José Relvas morre em 1929, mas a mulher, Eugénia, ainda aqui fica a viver até 1951. Mais tarde, em 1957, a Câmara toma posse administrativa do legado e abre 3 anos depois, após ter sido feito o inventário geral, obras de conservação preventiva, tudo isso, portanto, e abre ao público no dia 15 de maio de 1960. E sendo uma casa que era, no fundo, a residência do Sr. José Relvas, o que é que ela oferece atualmente? Eu vi outro dia a inauguração do Salão dos Leques, não é? Da Sala dos Leques. O que é que ela oferece, sendo uma residência de um ilustre senhor? O que é que ela tem para oferecer hoje em dia? Bom, primeiro que tudo, a própria Casa dos Patudos, o edifício, a construção do nosso grande mestre Raulino, é ela própria uma grande obra de arte que merece ser visitada. E depois, esta casa tem 101 divisões, não estão todas abertas ao público, mas está cerca de metade aberta ao público, e nós podemos então ver a grande coleção de arte que foi reunida por José Relvas desde os seus 39 anos até ao final da sua vida. Efetivamente, quando a casa abriu ao público, só se visitava uma parte da casa. Entretanto, temos vindo a abrir novos espaços. Abrimos, em 2011, o 2º andar, uma área privada, digamos assim, onde eram os quartos da família, que nós intitulámos um novo circuito de visitas denominado José Relvas entre os seus, porque aqui podemos ver a coleção de arte, mas também perceber as vivências deste período, dos finais do século XIX e início do século XX. Em 2013 abrimos a cozinha da casa, que é também um espaço interessantíssimo, é o outro lado destas vivências, como é que a família vivia. E agora, no dia 19 de setembro, portanto em 2021, abrimos um espaço que é a Sala Império, a Sala dos Leques, um projeto já bastante antigo, onde podemos ver a coleção de leques que foi reunida por José Relvas. Não eram leques de uso normal, mas sim encarados como obras de arte, e é uma coleção com exemplares, alguns únicos, dos finais do século XVIII até ao século XX. Quer dizer que é um espaço enorme, não só em terreno, os 240 hectares, é uma herdade, mas é um espaço enorme também, a própria casa onde ele vivia, e que tu, enquanto responsável, estás a musealizar. Ou seja, é um museu vivo que está em constante evolução e, portanto, até pode ser um apontamento para quem está interessado, não só no José Relvas, mas na própria ciência dos museus, a museologia, é isso? Exatamente. A Casa dos Patudos alberga uma grande coleção de arte com 8.000 obras de arte,
com grande destaque para a pintura portuguesa e, concretamente, para a escola naturalista. Temos na nossa coleção José Malhoa, Silva Porto, entre outros, mas algumas peças únicas, como, por exemplo, o retrato de Domenico Scarlatti, o músico italiano, que esteve em Portugal nos finais do século XVIII e que é o único retrato existente deste músico em todo o mundo. Ora, nós queremos que a Casa dos Patudos se mantenha um espaço vivo. Para além de podermos apreciar a coleção de arte do Sr. Relvas, podermos também fazer um conjunto de atividades e musealizar algumas novas áreas para darmos uma dimensão diferente à própria museologia. Neste momento vamos iniciar um novo projeto que não tem a ver diretamente com a casa, mas tem a ver com a museologia. Na Universidade Autónoma de Lisboa vamos coordenar um curso na área da museologia. É um curso de pós-graduação e está diretamente vocacionado para esta questão que me parece muito importante. A museologia enquanto ciência que vai-se cada vez mais autonomizando, que se quer a pouco e pouco que seja uma ciência viva, que possa ter um conjunto de vários fatores, os fatores ligados à museologia e, no fundo, o que nós pretendemos com esta pós-graduação é dar outra visão, uma visão mais prática a esta área da museologia. Portanto, a tendência do museu é deixar de ser um escaparate, uma montra de artigos que são expostos com pequenos letreiros e a pessoa passa por ali, como se costuma dizer, como cão por vinha vindimada. Ou seja, eu conheço uma enorme quantidade de pessoas que foram a alguns museus quando estavam na escola, algumas no liceu, outras na instituição primária, e nunca mais lá voltaram. Ou seja, a museologia serve, entre muitas outras coisas, para fazer com que os museus sejam sítios permanentemente vivos. E essa pós-graduação é isso que pretende, ensinar que o museu seja um organismo vivo. É isto? É isso mesmo. E dando o exemplo da Casa dos Patudos, a nossa visita é uma visita sempre orientada, não é estanque, digamos assim. Há uma pessoa que faz sempre a visita guiada. Esta visita é sempre uma visita única. Para além de falarmos nas obras de arte, nos estilos artísticos, damos também aqui uma dimensão diferente, a dimensão humana, que é da própria família Relvas. E, ao longo destes últimos anos, nós temos tentado abrir novos espaços para que possamos ter cada vez mais gente e mais fatores atrativos que possam trazer mais visitantes. E neste momento terminou precisamente uma exposição no dia 15 e temos outra ainda até o dia 18 de dezembro. Organizamos com grande regularidade congressos, colóquios sobre temáticas ligadas à história da arte, mas também à música, e aqui é importante um facto que tem a ver com a própria família Relvas. Como grandes amantes da música, que eram, aliás, o Sr. José Relvas era ele também músico amador, tocava violino, fazemos com alguma regularidade alguns concertos de música clássica, pois tem a ver com a própria história e o ambiente da Casa dos Patudos. Aqui se ouvia música, discutia política, conspirou. Aliás, José Relvas, como foi intitulado em 2010, era o conspirador contemplativo. Conspirador no sentido da sua ligação política, o republicano, o homem que, na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, no dia 5 de outubro de 1910, leu o discurso da Proclamação da República, portanto está na Proclamação da República, juntamente com Eusébio Leão, Inocêncio Camacho e José Barbosa, e depois contemplativo, precisamente por esta ligação às artes, não só à sua coleção, mas também pelo facto dele próprio ser um artista. Ele fundou o Quinteto de Música de Câmara de Lisboa, tocava violino, atuou pela última vez em público, precisamente no dia em que começou a viver nesta casa, no dia 3 de junho de 1906. Já cá vivia na casa que era da família, portanto que depois foi remodelada de acordo com o projeto do arquiteto Raulino. Também o seu filho Carlos era pianista profissional. E, curiosamente, há aqui um aspecto que tenho que contar. É que há realmente este legado feito à Câmara Municipal de Alpiarça, mas
Este legado tem 3 disposições que deverão ser sempre cumpridas e que nós respeitamos na íntegra. O quarto onde o filho se suicidou nunca deverá ser aberto ao público. O seu piano, o piano do Carlos, não mais poderá ser tocado. E o seu retrato, pintado pelo grande mestre columbano Bordal Pinheiro, nunca deverá sair do local onde está, junto ao quadro. E nós respeitamos estas 3 disposições feitas pelo patrono da casa, porque no fundo estamos aqui a falar também de uma pessoa que era respeitada no mundo da música e que era o filho do dono da casa. No meio de tanta vida e de tanta alegria, também um tributo à própria tristeza. É verdade, infelizmente, sim. Nuno Prates, conservador da Casa dos Patudos, do Museu de Alpiarça, coordenador e professor da pós-graduação em Museologia, hoje esteve connosco para conversar sobre Casa dos Patudos, sobre museus e também sobre a alegria de viver. Nós continuamos juntos.